Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre duas emoções que estão muito presentes na nossa vida. Eu gostaria de falar sobre chorar e rir. Então, você chora ou ri na situação própria? Então, essas duas emoções, elas têm cada uma um momento propício para cada uma delas. Nós vamos percorrer a Bíblia e descobrir várias situações onde as pessoas choraram e riram. E vou pedir para você ver o vídeo até o fim, para que você possa ver qual que é a situação adequada para cada uma dessas emoções. Então, assim, eu vou começar recordando a Bíblia. Por que que eu uso sempre a Bíblia? Porque vocês sabem, a Bíblia é uma carta de amor da parte de Deus para nós. Olha, ela é histórica, ela é a palavra de Deus. Antes de existir arqueologia, há um século e pouco atrás, as pessoas podiam falar o que quiser da Bíblia, né? Inclusive, naquela época do iluminismo, todo mundo cismou de bater na Bíblia. Mas hoje, com a arqueologia, ninguém, em sã consciência, sendo honesto, pode falar mal da Bíblia, porque praticamente tudo, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da vivência humana, está sendo comprovado. Então, eu me baseio nela para fazer essas reflexões junto com você, por causa da confiabilidade dela, do ponto de vista racional, mas também pela fé. Antes dos arqueólogos provarem, porque tem algumas coisas que saem hoje, eu conheci Jesus, vou fazer esse ano 40 anos, antes do tanque de Siloé estar num lugar assim mais definitivo, antes de acharem a placa com o nome de Pilatos, que antes não havia, eles falavam que não existia esse cara, eu já cria na Bíblia, por causa da fé, eu creio em Jesus. Mas é bom a gente comprovar que é realidade, que há fatos ali. Bom, então em Mateus 4,4 fala assim: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra é essa? É essa que homens da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. E está registrado hoje no que a gente chama de Bíblia. E em 2 Timóteo 3,16 fala assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então, a gente está na fonte correta, Bom, vamos voltar lá ao nosso tema, só quis ressaltar o valor da Bíblia, Então, vamos ver o que é chorar. Foi lá no Google, É derramar lágrimas, é soluçar. Às vezes a gente chora sem soluçar, Mas lá deu que soluçar é choro. Afligir-se. Às vezes você está tão aflita que você chora, Sentir remorso ou arrependimento. Então a pessoa chora de remorso e de arrependimento. Lamentar a perda de alguém, prantear. Tudo isso é chorar. E rir. Rir é contrair os músculos faciais por alegria. Por achar algo engraçado. Rir é esboçando expressão alegre, acompanhada por emissão de sons que representam algo engraçado. Isso aí é aquelas pessoas que riem alto, achar graça e manifestar esse fato pelo riso. Ter um ar alegre, sorrir, ter um ar agradável, causar alegria. Bom, antes de usar os exemplos da Bíblia, eu vou ler uma parábola para vocês. Em uma pequena aldeia havia um sábio ancião chamado Isaac.
conhecido por suas desculpa, por suas histórias inspiradoras e seu profundo entendimento da vida. Ele costumava reunir os habitantes da aldeia em torno de uma fogueira para compartilhar suas parábolas. Um dia, durante uma dessas reuniões, Isaac contou a história de duas árvores. Desculpa mais uma vez. Uma árvore do riso e uma árvore de lágrimas. Ele disse às pessoas que essas árvores eram especiais, pois cada uma florescia em momentos específicos da vida. A árvore do riso, explicou Isaac, florescia em tempos de alegria e celebração. Suas flores eram coloridas e brilhantes, enchendo o ar com fragrâncias de felicidade. Quando as pessoas se reuniam para comemorar, era sobre a sombra da árvore do riso que encontravam conforto e camaradagem. Por outro lado, a árvore das lágrimas florescia nos tempos de tristeza e aflição. Suas folhas eram suaves e delicadas, refletindo a ternura e a compaixão. Quando alguém na aldeia sofria, todos sabiam que podia encontrar consolo sobre a sombra da árvore de lágrimas, onde poderiam compartilhar suas dores e serem acolhidos. Isaac ensinou que ambas as árvores eram igualmente importantes na jornada da vida. Quando chegasse o momento certo, cada uma oferecia seu próprio tipo de conforto e cura. A vida era uma dança entre o riso e as lágrimas, e era importante abraçar e valorizar ambos, pois eles tinham o poder de nos tornar mais humanos e nos conectar uns aos outros em um nível mais profundo. Então, essa parábola, ela já fala, né, que as duas situações fazem parte da nossa vida e nós devemos extrair dela consolo e cura, né? Bom, aí a gente já vai para os exemplos de circunstâncias citado na Bíblia, onde as pessoas choraram. Eu vou trazer aqui vários, hoje vai ficar um pouquinho mais cheio de versículos, mas vamos lá. Em Gênesis 21:16 está escrito: e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Que história é essa? É a história de Agar, a mãe de Ismael, né? Irmão de Isaac, os dois filhos de Abraão. Então, Agar chorou. Por quê? Porque ela não estava vendo saída, né? Mas aqui eu tirei apenas a referência a choro, que circunstância. Diante da possível morte do filho, ela chorou. Um choro perfeitamente legítimo e adequado. Mas só para ver que Deus foi tão maravilhoso que viu Agar, se condoeu com a situação dela, enviou um anjo e o menino não morreu. Bom, outra circunstância de choro está lá em Gênesis 23:2, que mostra que morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então, diante da morte de Sara, vamos chorar. Olha aqui, só um parêntese. A Bíblia não filosofa sobre nada, ela conta a história. Então, diante da morte, aqui não está contando, você deve chorar, você não deve chorar. Contou a história, que Sara morreu e Abraão chorou. Que Agar viu o filho quase morto e chorou. E aí nós é que vamos avaliar e escolher o que fazer diante da situação relatada na Bíblia. Mais um tipo de situação. Esaú e Jacó choraram de saudade. Está lá em Gênesis 33:4. Então Esaú
correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Então, isso depois de Esaú e Jacó, os dois irmãos, filhos de Isaac, se separaram e no reencontro eles choraram de quê? De saudade. Então, você chora de tristeza, chora de saudade. Em Gênesis 45:14, mais uma situação. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Que circunstância é essa? Quando José encontrou seu irmão Benjamim, filhos da mesma mãe, né? Então, chorou também de saudade. Uma coisa elementar, né? Que toda criança, quando nasce bem, chora, né? Então, o choro é sinal de saúde. Aqui em Êxodo 2:6 diz assim: e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos do hebreu é este. Quando a serva da filha de Faraó encontrou Moisés chorando no cestinho. Então, criança saudável chora. Mais uma situação. Às vezes você está tão irritado que você chora. Olha lá o que está escrito em 1 Samuel 1:7. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Olha só, então, aqui, Ana é a mãe de Samuel, ela, de tanto ser irritada, ela chorava. Então, a gente chora de irritação, né? Agora vem um choro diferente. Então, a gente chora não é só em situações lícitas. Chora, assim, um choro, vamos dizer, legal. Tem gente que inventa o choro, tem gente que finge, tem gente que manipula através do choro. Nós vamos ver uma história aqui que a pessoa chorou para enganar. Está lá em Juízes 14:16. Diz assim: e a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Então, veja bem, essa é uma circunstância, né? Que a mulher enganou Sansão, encheu tanta paciência dele, que ele acabou abrindo, né, o segredo dele, porque que ele tinha aquela força. Mas olha só, a mulher de Sansão chorou diante dele e ficou ali enchendo a paciência dele até que ele revelou, e ela então chamou os filisteus e ele foi preso, né? Vazaram os seus olhos e ele veio a morrer. Então você pode chorar de engano, né? Para enganar os outros. Agora, vamos ver que o choro não é para sempre. Olha só o que está em Salmo 35. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o choro passa. Se você está chorando, isso vai passar. E olha, enquanto não passa, há uma promessa de Jesus. Qual promessa? Está lá em Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então aqui Jesus está legitimando essa emoção, está falando é lícito, vocês podem chorar, não tem essa história de que homem não chora, né? Que às vezes se fala para o filho, mas chorar é lícito, é importante. Jesus validou essa emoção, falando bem-aventurados, felizes, que bom que vocês choram, vocês serão consolados. Agora, a gente vai ver aquela parábola, né? Falou da árvore do riso e da árvore das lágrimas, né? Uma analogia ao choro e ao riso, que cada um tem seu tempo, né? Que as pessoas aprenderam tanto no tempo de situações tristes quanto no tempo de situações felizes. Então, tanto a árvore do choro acolheu pessoas naquele momento de aflição, quanto a árvore do riso. Mas olha só, essa parábola já
foi criada por alguém que já conhecia a Bíblia. Olha lá o que está em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 e 4. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso é o versículo 1 do capítulo 3. E no versículo 4, a gente vai encontrar o quê? Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Então, há um propósito. Há um tempo determinado para cada situação. Então, chorar e rir faz parte da nossa vida. Vamos acolher essas emoções. Não vamos negá-las, rejeitá-las, elas fazem parte. Jesus legitimou, falando bem-aventurado, né? No Sermão do Monte, abrindo o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E aqui, João, no capítulo 11, verso 35, aprova que não foi só de fala, não foi só discurso de Jesus. No João, capítulo 11, verso 35, diz, Jesus chorou. Então, ele viveu, experimentou essa emoção. Então, olha só, o que está por trás dessas emoções, chorar e sorrir? Para quê? Deve ter milhares de razões, mas eu vou lembrar uma aqui, que é a cumplicidade com o outro. Olha só o que Romanos 12, 15 diz. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então você vai acolher, você vai apoiar, você vai ser cúmplice na situação que cada um está vivendo. Né? Então isso é muito forte. Você vê que se a gente fosse ficar aqui, ia encontrar muito mais coisa na Bíblia sobre o choro e o riso. Agora vamos ver algumas coisas sobre o riso. Olha só, o Salmo 126, 2 declara: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Né? Então há momentos de alegria e nós devemos vivenciar estes momentos. A alegria é mais fácil de lidar, né? Porque todo mundo gosta. Então, eu separei mais versículo do choro, porque lidar com choro é mais difícil. Então, eu pus mais situações de choro, porque ninguém vai combater a alegria, né? Ninguém vai achar ruim de estar alegre, estar feliz. Então, esse salmo aqui, 126, 2, fala, né, que a boca se encheu de riso, a língua de cântico, grandes coisas, reconhecendo, né, a grandeza de Deus. Aí nós vamos um pouquinho mais a ver uma situação lá em Tiago. Tá em Tiago 4:9, que diz assim: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Olha só, Tiago, acho que se inspirou em Salomão, que falou que há mais sabedoria no enterro do que no casamento. Então, por quê? Porque no choro a gente reflete, a gente pensa, a gente revisita as nossas emoções, revisita a nossa vida, né? Então, tá falando aqui que a tristeza a gente não deve suprimir. Ele fala, senti as vossas misérias, as vossas fragilidades, as coisas, né, assim, que te fazem ficar triste, que te fazem sentir, né, aflito. Então, ele fala para sentir, ele está legitimando, é importante, você não pode negar e nem, vamos dizer, fingir que não existe, né? Ele está mandando sentir as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em alegria. Porque muitas vezes, não sei se vocês já viram falar, aquele choro de nervoso, aquele choro que a pessoa às vezes dá umas gargalhadas assim, meio fora de hora. Às vezes, digamos, ela não conseguiu manifestar a aflição, então ela ri meio
fora de contexto, fora de hora. Então, nós encontramos mais situações de choro na Bíblia do que de riso, porque riso é o comum. Aí, nós vamos falar de uma situação em que algumas pessoas choraram e algumas riram. Vamos olhar? E aí, bom, vamos ler. Está em Esdras 3:12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Que situação é essa? Olha, não sei se vocês lembram. Jerusalém foi dominada por Nabucodonosor, ele varreu, destruiu Jerusalém, levou o povo cativo para a Babilônia, eles ficaram lá 70 anos. Aí depois Esdras vem reconstruir o templo, e aí aquelas pessoas idosas, né, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já idosos, que tinham visto a grandeza da primeira casa, choraram em altas vozes quando viram, né, os fundamentos da nova, que era provavelmente muito mais simples, menos suntuosa, menos gloriosa. E aí eles choraram. Mas olha, muitos levantaram as vozes com júbilo e alegria. O que isso nos mostra? Que a gente deve se adaptar à situação que a gente está vivendo. A gente não pode viver tanto de memória, lembrar do tempo, daquilo que foi bacana. Não, foi bacana, tá bom, guarda na memória. Mas aquilo que está diante de você, alegre-se com a situação do hoje, do agora. Não fica preso no passado. Essas pessoas que choraram, eles ficaram lembrando do tamanho da glória do templo de antes. Mas os que viram pensaram assim, uai, a gente estava preso, agora estamos livre, a gente não tinha templo, agora temos um templo, então esse templo é melhor do que nenhum. E eles conseguiram ver motivos de alegria. E a Bíblia fala que mais foi, assim, o volume, né, das pessoas que se alegraram do que daqueles que se entristeceram. Então é mais fácil sorrir do que chorar. Mas há situações como essa aqui, que a mesma situação, as pessoas sorriram e pessoas choraram. Mas você deve analisar. Você está chorando, lembrando do passado, mas o passado não volta. Então você tem que encarar o futuro, encarar o desafio e buscar motivos, né, para continuar. Né? Nós vimos que a tristeza passa, ela pode durar uma noite, amanhã vem a alegria, a esperança, né? A Bíblia toda, se você resumir uma palavra, seria a palavra de esperança. Então, olha, já vou caminhando para a conclusão. Veja que há tempo para chorar e rir. Os dois momentos, lembra da parábola? Tanto as duas árvores serviam, né, para situações. Então, chorar quando a situação é de tristeza e rir quando a situação é de alegria. Então, e a cumplicidade, o que isso suscita? Você compartilhar com o outro. Chore com os que choram, riam com os que riem, e seja grato e discirna o tempo certo pelo Espírito Santo de Deus. Então, muitos, né, que viram a casa, eles jubilaram e ficaram muito felizes, né, de estar agora livres, de ter agora um local para adoração. Outros ficaram lembrando assim, do tamanho da outra, que era tão grande, tão linda e maravilhosa, que eles perderam a oportunidade de se alegar, ficaram pensando no passado. Então nós vamos escolher o versículo-chave. Qual que é? Para mim, né? Eu fiquei com Eclesiastes 3:1-4. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. E como é comum, né, eu vou pedir para você
repetir após mim algumas frases, porque nós já aprendemos que há uma situação propícia para cada emoção e cada uma delas é importante. Eu gostei da parábola porque fala que eles encontraram consolo e cura tanto debaixo da árvore do riso quanto debaixo da árvore das lágrimas, né? Então, gostaria que você repetisse após mim. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo. Eu agradeço a Deus pelo seu poder e por sua sabedoria. Eu agradeço a Deus porque Ele quer se relacionar comigo. Ele quer se relacionar conosco. Eu agradeço a Deus porque Ele tem a disposição de interagir comigo. Ele legitima minhas emoções. Elas são lícitas. Eu choro quando devo chorar e eu rio quando devo rir. Não desperdiçarei nenhuma oportunidade de manifestar estas emoções. O Senhor as conhece, o Senhor as criou, o Senhor a legitima e Jesus chorou. Então, eu oro e agradeço pelo nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E eu vou continuar um pouquinho mais dessa oração. Senhor, meu Deus, né? Eu de novo agradeço por estar viva, por ter sido alvo do teu amor. Eu oro para cada um de nós, por mim e por você, para que você receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e permaneça firme nele. Eu oro para que você saiba viver cada situação da vida. Haverá situações tristes e alegres. Eu chorarei nas situações tristes e me alegrarei nas alegres. Eu oro para que estas emoções tenham livre curso na minha vida. Eu oro, Senhor, para que cada um possa acolher estas emoções do choro e do riso. Eu louvo a Deus pela sua e pela minha vida. Eu peço ao Senhor que abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus Cristo, Messias de Israel. Agradeço a você que chegou até aqui e que você, né, compartilhe esse vídeo, comente, curta o vídeo, clique lá no sininho para, né, receber notificações de outras mensagens. Então, muito obrigada, você que chegou até aqui. Ótima semana. Tchau.